Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vai chegar para vocês. Mas quero responder uma pergunta que me fizeram essa semana, no início dessa semana, sobre como é o sexo com o narcisista. Sexo com o narcisista é uma realidade? Ou é também uma mentira? Ou é uma performance que ele executa na hora da relação sexual com o seu suprimento, né? Com a sua vítima, vamos dizer assim. Então, assim, gente, o narcisista, nós sabemos que ele vive de aparência, que ele vive de status, que ele vive procurando preencher um vazio, né? Então, o sexo nada mais é que um instrumento de controle para o narcisista. Ou seja, ele vive um mundo interno vazio, ele vive um mundo psicologicamente de mentiras, ele vive um mundo particular, onde ele é viciado em algum suprimento que possa anestesiar uma dopamina barata, que seja momentânea. Ele muitas das vezes ele usa o sexo para instrumento, muitas das vezes não, acho que 99% de instrumento de controle, né? Então, assim, no seu particular, ele analisa o sexo como uma performance, tá? Ele usa o sexo para performar, ou seja, para te controlar. Então, aquele ato sexual que ele comete com você na cama, de várias posições, né, de tentar fazer a sua fantasia sexual, seja numa roupa sexual, não é? Numa lingerie, ou até mesmo de uma performance que, entre aspas, lembra muito de uma atriz pornô ou de um ator pornô, né? Então, por aí você já detecta que o sexo com narcisista, eu tenho atendido 7 homens nessa nova nesse novo atendimento, nessa nova fase de atendimento que eu estou tendo. Então, assim, são 7 homens que fizeram sempre a mesma pergunta. O sexo com narcisista, ele foi o melhor sexo, eles relatando, né? Foi o melhor sexo que eu tive até hoje na minha vida. E realmente, um homem, ele é muito visual, né? Por ele ser visual demais, e a narcisista, né? A narcisista perceber que o homem, que ela estuda, né? Ela tá te estudando, antes mesmo de ir para a cama com você, ela vai te estudar. Nem que isso demore 1 dia, 2 dias, mas ela vai te estudar. Porque a conexão mais rápida que o narcisista tem com você é a sexual, entendeu? Então ela vai tentar de um tudo, na primeira investida, ser aquela mulher perfeita na cama, ser aquela mulher perfeita no visual, né? Numa lingerie sexy, num detalhe, numa maquiagem, ou seja, é uma verdadeira performance sexual que ela realiza para te dominar, para te deixar viciado nela, ou nele, né? Vamos dizer assim. Então, assim, os caras, esses amigos, esses caras que eu atendo, então são todo homem já cascudo, tá? 40, 50, 60. Então, assim, são homens que têm a sua vida financeira, sabe? Assim, independente, são homens que têm uma religiosidade, mas que se deixaram, adentraram. Não são culpados, não. Não tiro a culpa deles, não, porque eu também passei isso na pele, eu sei como é que é. Quando a gente não conhece o transtorno, não conhece o que é realmente o narcisismo, a gente entra de cabeça e pensa que aquele mundo ali, que aquela mulher é a mulher da sua vida. E eu tiro por mim, como prova viva disso. Então, assim, é uma performance que ela realiza. É um controle, é um ato sexual, é um controle para ela.
Então, assim, aquilo respondendo a pergunta diretamente, realmente, gente, o sexo com narcisista realmente é algo surreal. É algo realmente que, se você não perceber nos momentos que você está com ele, né? Que você está com ela, no caso, também. Ele ou ela, né? Porque narcisista não tem sexo. Mas se você não perceber, se você não detectar naquele momento que aquilo ali é uma performance, você fica viciado, tá? Porque ela vai te viciar no primeiro encontro, no segundo encontro, no terceiro encontro, quando ela vê que você está completamente dominado, está completamente caído, arriado, os 4 pneus, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, por ela ou por ele, ela simplesmente vai tirar esse sexo de você. Ela vai te dar migalhas até ela conseguir o que ela almeja de você, seja o financeiro, seja um status, uma posição social, seja o que for, entendeu? O suprimento que ela precisa de você. Então, assim, é o que eu falo para os caras que eu estou atendendo, realmente. A gente tem que ter uma performance. Na hora que a gente está na cama com uma narcisista ou com um narcisista, a gente tem que ver que aquilo ali realmente é uma performance pornográfica. Porque no íntimo do narcisista, quando ele está no seu lar, na sua intimidade, sozinho ou sozinha, o que ele usa? O que ele usa para anestesiar o ego? Uma droga, uma bebida e a pornografia. Então, assim, o narcisista realmente, ele é um viciado em pornografia, ele é viciado em jogos, ele é viciado em likes, em redes sociais, tá? Em telefone narcisista é um verdadeiro labirinto de esconderijo, onde você não sabe quem é o minotauro que está ali dentro, tá? Fazendo uma alusão, né, ao labirinto do minotauro. Então, assim, gente, o sexo narcisista, ele é pornográfico, ele é destrutivo, ele é espiritualmente, para quem não sabe, por ele se relacionar com vários homens ou com várias mulheres e vários suprimentos ao mesmo tempo, tá? Porque eu atendi um cara na primeira leva de atendimento que eu tive no início desse ano, de janeiro, que realmente o cara falou para mim que quando ele descobriu, quando a ficha dele caiu, a mulher com quem ele se relacionava tinha 5 suprimentos homens e 2 suprimento mulher. Olha só, cara. Olha o grau de prostituição que uma narcisista consegue controlar ao mesmo tempo. Ou seja, ela mantinha todos eles ao mesmo tempo, sabe? Um dia outro, um dia outro, e assim ia. Então, assim, o espiritual desse homem, ele foi perdendo o financeiro dele, ele foi perdendo a saúde mental, a saúde física. Então, assim, trouxe diversos transtornos para a vida dele. E quando ele me encontrou, né, na internet, no YouTube, aí sim que começamos a trabalhar o mental e o espiritual junto, porque senão, filho, nada ia fluir não. Nada na vida dele estava fluindo não. E graças a Deus ele hoje está mais tranquilo, está mais calmo, tá? Ainda continua fazendo as sessões comigo, sim, mas quer dizer, está mais tranquilo, está mais calmo, está mais consciente, né, do que ocorreu naquela relação. E assim, entender que a culpa não é dele não, cara. A culpa a gente não tem que se sentir culpado pelo que aconteceu na nossa vida, pelo que entrou na nossa vida. A gente tem que reconhecer esse erro e superar esse erro, tá? Não deixar esse erro nos abater. E sim fazer desse limão uma grande limonada. Entender que agora a gente é dono do nosso nariz, é dono da nossa vida e viver, tá? Não se curar disso tudo, tá? E não cometer os mesmos erros sempre, né? Porque se você não se curar, a possibilidade de você entrar num novo relacionamento, de você ficar stalkeando essa tua ex-narcisista, esse teu ex-narcisista, é muito grande.
Então você tem que estudar, você tem que conhecer o que é o transtorno, como é o procedimento que eles procedem na vida e se curar disso. Então, enfim, respondendo a pergunta, o sexo com narcisista é surreal? É, ele é surreal, mas ele é pornográfico. Ele é espiritualmente umbralino, para não ser sincero. Ele é completamente desapegado de emoções, tá? Ele tá ali para te controlar, ele tá ali para fazer as suas fantasias sexuais e no final das contas ele vai tirar isso tudo de você, tá? Quando eu sentir que você está preso nas armadilhas dele, ele vai pular para um próximo relacionamento, ele vai pular para um próximo encontro, uma próxima vítima e vai te manter sempre ali em segunda opção, em terceiras opções, em quartas opções. Ou seja, ele vai se relacionar com várias pessoas e o karma de várias pessoas vai adentrar no seu corpo, vai adentrar no seu mundo espiritual. E isso acarreta para você prejuízos que você nem imagina. Ou muitas das vezes, espero que não, né? Uma doença sexualmente transmissível, né? Que a gente não está livre disso, né? Nós sabemos muito bem que a gente não está livre disso, né? Porque eles não usam camisinha, eles correm da camisinha como, não vou dizer nem um cara lá de baixo, porque coitado, ele não tem nada a ver com isso, né? Ele até agradece o bem entre aspas, né? Que o narcisista faz, né? Porque para ele não move uma peça. O narcisista está fazendo todo o trabalho dele já encarnado, então é menos um que ele tem que se preocupar, né? Então, assim, quanto mais pessoas o narcisista se relacionar espiritualmente, ele vai acabar com a vida espiritual dessa pessoa, vai deixar a pessoa com vários sintomas psicológicos sérios e, e é claro, a doença sexualmente transmissível. Então, gente, se cuidem, avaliem, percebeu que esse primeiro encontro você já foi para a cama ou você já foi para sabe, por vamos ver com essa pessoa, se cuide, se cuide e perceba primeiramente os detalhes, tá? Que é o visual, e ela vai se arrumar, né? Com uma performance realmente como se fosse uma meretriz, uma mulher da vida, uma conhecedora de pornografia, né? Uma estudiosa do encontro sexual. Então, assim, se percebeu isso no primeiro encontro, gente, se cuide, tá? E fique bem esperto, porque quando você pegar, porque eles podem estar cheios de doença, mas eles não vão falar nunca para você que tá assim, tá assado. Então vocês que têm que perceber e se cuidar. Viu que tem uma intensidade muito grande no primeiro encontro para ter um encontro sexual, fique esperto, porque isso realmente pode ocasionar na sua vida um mal que você não imagina, um mal financeiro, um mal na sua saúde, sabe? Um homem de 40, 50 anos chegar em casa e dizer que está doente, já pensou para os seus filhos, para os seus netos, como é que é a, a receptividade disso na sua família? Como é que vai ser você encarar a sua família ao descobrir que você estava se relacionando com uma pessoa promíscua, sabe? E você não ter se dado conta, não ter se ligado nos detalhes. Então é isso que eu posso deixar aqui para vocês, tá? Como experiência própria. E falo também para as mulheres, tá? Tem mulheres também que no primeiro encontro com o cara, com essas 3 meninas que eu estou atendendo agora nessa segunda fase, também falam que é a mesma coisa. O sexo também com narcisista homem também é surreal. Então, assim, tem coisas que as mulheres que são decentes, as mulheres que encaram e entram numa relação sexual com um narcisista homem, elas, elas veem que eles não eles tentam controlar toda a situação. Ou seja, se você não. Uma frase que uma menina falou comigo nesse atendimento de ontem, ela usou a seguinte frase: Nelson, realmente ele me comparou a ex dele, que a ex dele fazia isso, fazia aquilo outro, dava isso, dava aquele outro buraco, não vou falar aqui o termo, porque senão o YouTube corta,
Então, assim, para você ver como é que eles são, sabe, manipuladores, sabe, são destrutivos. Então, assim, ela entrou numa síndrome de culpa e por não perder o cara, acabou fazendo o que ele queria. Buraco sim, buraco não. E agora ela vendo que depois desse tempo todo que ela conseguiu estar se livrando desse cara, né? Porque ela teve que botar a Maria da Penha para se livrar desse cara e tá vivendo a vida dela. Aos trancos e barrancos, tá fazendo a terapia, graças a Deus está bem melhor, tá bem mais tranquila. Mas assim, não é fácil não, gente. Não é fácil não se livrar de um narcisista, de uma narcisista, tá? Ainda mais se for aqueles que não têm um pingo de caráter. Porque caráter a gente não tem mesmo, né? Mas enfim, é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Fique esperto aos detalhes no primeiro encontro. Façam perguntas que vocês gostariam que as pessoas fizessem para vocês, tá? Então, se cuidem, porque o que eles querem é isso, é vocês terem a, a empatia de não perguntarem sobre a vida, as relações anteriores, porque eles ocultam, tá? Tem narcisista que não fala mal do seu ex, não, tem narcisista que fica oculto, que fala bem pouco da sua, que diz que não deu certo, que realmente as coisas não estavam fluindo, então eles se camuflam. E tem outros que já falam bem a verdade, que a mulher não prestava, que a mulher era maluca, que o homem não prestava, que o homem não gostava de trabalhar, era cheio de vício, etc. Então são duas fases que o narcisista usa para te engabelar logo no primeiro encontro. Então fique esperto, tá? E de antemão, gente, brigadão aí pelas curtidas e pelos comentários, tá ok? Então eu espero ter respondido. Sexo com narcisista é surreal, sim, mas é pornográfico, tá ok? É, para quem não, não se baseia num, numa relação verdadeira, para quem não quer demonstrar afeto genuíno, o sexo com narcisista é promíscuo. Tá ok, gente? Espero ter respondido a pergunta aí. Fiquem todos na paz aí. Bom dia a todos aí.